Fala, crente do manto do mistério do poder que ama a palavra de Deus. E aí, como é que vocês estão? 100%? Tudo na paz? Estava com saudade? A partir de hoje, então, a gente começa uma nova empreitada aqui com devocionais, onde nós vamos acompanhar o devocional do Rick Renner do Pedras Preciosas. E hoje nós temos aqui um tema do nosso devocional aí, onde a Bíblia diz que Deus está procurando cérebros. Né? E aí, olha que coisa interessante, né? Em meio ao mundo onde falta cérebros, Deus está procurando. E o Rick Renner, ele diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento, de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. 1 Coríntios 1, 26, 28. E ele diz assim, se você se considera fraco, débil ou não qualificado, não deixe se incomodá-lo demais. Deus tem chamado pessoas débeis e não qualificadas desde o início dos tempos. Então olha, presta atenção nisso daqui que é importante demais. Se sempre te falam que você é burro, fica tranquilo, meu irmão, você tá dentro do time de Deus. Se você não se sente o melhor das pessoas, fica tranquilo, é porque Deus, ele conta com todos, até porque é a graça dele que nos capacita, não é verdade? E aí ele diz assim, né? Poucos dos que Deus chamou constituíam o melhor dos melhores segundo a carne. Repetidas vezes, Deus escolheu pessoas menosprezadas aos olhos do mundo e precisou de um candidato ou de um grupo de pessoas para cumprir a sua tarefa. Deus sempre usou pessoas comuns para construir o seu reino. Isso é verdade e até hoje funciona. A gente vive isso na igreja. Um bando de louco, né, de Jardim Vitória, no bairro periférico da cidade, está fazendo a diferença. E ele diz, ele não escolhe fundamentalmente astros de cinema, famosos ou a realeza ou a nobreza do mundo para cumprir os seus planos e propósitos na terra. Os critérios de Deus são diferentes dos critérios do mundo. Então vai aqui já, né, um lembrete, um aprendizado para você que é pastor e líder. Para de procurar pessoas perfeitas, você precisa procurar pessoas com o coração correto, pessoas que amam a Deus, tá bom? Porque nessa de procurar pessoas perfeitas, talvez você vá atrás de habilidade e esqueça de encontrar corações. E lembra, coração é mais importante do que habilidade. E ele diz assim, como diz em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ao ser escolhido por Deus para liderar a nação, Samuel era apenas um menino. Quando Deus procurou alguém para matar um gigante, escolheu um jovem pastor chamado Davi, Davizão. Aqui, quando chegou a plenitude do tempo e foi a hora de enviar seu filho à terra, Deus escolheu uma jovem chamada Maria para dar a luz ao Salvador do mundo. Duas pessoas improváveis que fizeram a diferença. Grande Maria aqui, né? Quando chegou a hora de escolher seus discípulos, Jesus não foi aos institutos, aos seminários teológicos da época. Em vez disso, escolheu discípulos que sabiam mais sobre pesca e coleta de impostos do que sobre as escrituras. Ao procurar alguém que poderia usar para escrever a maior parte do Novo Testamento, Deus escolheu quem? Deus escolheu quem? Paulão, apóstolo Paulo, que havia sido um dos mais cruéis assassinos dos cristãos de todos os tempos. Deus gosta de coisas improváveis, né? Mas isso não significa que você pode isentar sua parte não, viu, cabra macho? Presta atenção, Deus escolhe pessoas improváveis, mas a graça capacita e a gente tem que ralar, agora contando com a graça de Deus. Então, Deus não lê a Bíblia por você não, Deus não vai ficar assistindo um vídeo aqui do devocional por você não, é você que tem que fazer isso de forma diária, tá bom? E se você ainda não segue lá também no YouTube, segue aqui, segue no Instagram, segue no TikTok, segue em tudo quanto é lugar e manda esse vídeo pra galera aqui, tá bom? Bora lá. E ele diz assim, Deus sempre apareceu em lugares onde não era esperado, apenas considera o lugar que Jesus nasceu uma pequena estrebaria de pastor. Certamente aquele que não era o lugar onde alguém esperaria que nascesse o Rei dos Reis, não teria sido melhor que o Rei dos Reis nascesse em um salão dourado, com trombeta soando para anunciar o seu nascimento. Essa é a razão dos judeus não aceitarem Jesus, gente. Eles esperavam um cara que viesse no palácio com tudo mais, mas aí a gente tem um menino que nasce na estrebaria, não é, de uma mulher que disse que teve um encontro com o Espírito Santo, que para eles era loucura. Então, ele continua aqui dizendo, Rick Renner, então se você já pensou que não era suficientemente bom para Deus te usar, é hora de renovar o seu pensamento. Deus está à procura de pessoas que ninguém mais considera valiosas.
Quando grandes vitórias são conquistadas por meio de pessoas comuns, não há dúvida, né, quem recebe a glória? Quem é Deus, é claro. Como diz em 1 Coríntios 1, 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O Antigo e o Novo Testamento são repletos de ilustrações de pessoas a quem Deus queria, mas o mundo rejeitava. Então fala comigo, fala assim, ó, às vezes, quem o mundo rejeita, Deus quer. Então, não liga não. Às vezes você tá aí, né, jogado de lado, das traças, todo mundo falou que não ia dar certo, mas você pode dar certo. Se Deus te escolheu, meu irmão, quem é o mundo para te rejeitar? E ele continua. A escolha de Deus não se baseia em beleza ou feiura. Aleluia. Não, essa tem que dar glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Feio pode ser usado por Jesus. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Nosso time aí, galera, tá entrando em campo aí. Eu falei, eu não sou o cara mais bonito do mundo, não. Né? Nem o mais legal, mas Deus tá querendo usar e a gente vai fazendo aí, não é verdade? Então a gente vai. A escolha de Deus não se baseia, vou ler de novo, em beleza ou feiura, ou talento ou falta de talento, erudição ou falta de erudição, diploma ou falta de diploma. Se uma pessoa tem um coração correto, é isso aí, Deus escolhe. É Deus quem qualifica e ela pode ser usada por Ele. Em 1 Coríntios 1, 26 e 28, Paulo escreveu: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Vai escrever só a lista de pessoas a quem Deus chama e não chama. Paulo começa afirmando que Deus não chama muitos que são considerados sábios pelo mundo. A palavra sábio provém do grego sophos, ou sophos, né, sei lá. Ela se refere a uma pessoa que possui iluminação especial ou visão especial. Gostei disso aqui, hein? Ele diz, a palavra sophos costuma ser usada para retratar pessoas muito eruditas, como cientistas, filósofos, médicos, professores e outros que eram considerados super inteligentes para o mundo. Eles pertencem a uma classe de indivíduos que o mundo denominaria de inteligentes, né? Smart people, pessoas aí espertas. Astutos, espertos, intelectualmente brilhantes. Ele não está falando de você. Ele diz, esse termo era reservado somente para as pessoas consideradas extraordinariamente impressionantes ou um nível acima. Você está entendendo aqui, ó. Quando Deus nos escolheu, quando Deus te escolheu, Ele usou a palavra sophos para falar de você. Então, independente do que a galera está dizendo, Deus diz ao seu respeito que você é intelectualmente brilhante, aleluia, que você é inteligente, que você é astuto, que você é esperto, essa é a sua vida, meu irmão, não importa como você se vê, não importa como as pessoas te veem, não importa nada, importa como Deus está te vendo, Ele te vê como alguém extraordinariamente impressionante. Não, fala com você, fala assim, eu sou extraordinariamente impressionante, fala, eu sou acima da média, aleluia. Paulo, porém, diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Paulo nos informa que a maioria das pessoas que Deus chama não se encaixa nessa categoria dos superinteligentes. Em outras palavras, Deus não se especializa em chamar pessoas especialmente brilhantes, eruditas, astutas, espertas, eminentemente esclarecidas. Por quê? Porque é Ele que faz isso, meu irmão. Para o mundo você pode não parecer isso aqui, mas Deus pode, com a graça e com o poder, te tornar assim. Deus seria tolo se ignorasse o fato de que ao longo dos anos muitos homens e mulheres inteligentes que amavam a Deus causaram um grande impacto no mundo. O próprio Paulo fazia parte desse grupo de elite antes de ir a Cristo. Apolo, um amigo de Paulo que mais tarde pastoreou a igreja de Corinto, também veio desse escalão superior intelectual da sociedade. Porém, Paulo e Apolo não eram típicos da igreja do primeiro século. Foi o Sophos quem desdenhou e ridicularizou de Paulo quando este pregou em Atenas. Os filósofos de Atenas e os epicuristas e os estoicos zombaram dele e os ridicularizaram. Paulo disse que não foram chamados muitos dessa categoria de Sophos, naturalmente falando. O chamado de Deus é para todos os homens, não obstante, não muitos dessa categoria respondem ao chamado de Deus. Então presta atenção, ele diz que tem uma categoria de uma galera que usava o nome de Sophos. Ao mundo eles eram extraordinários, eles eram tudo isso que a gente viu, acima da média. Mas Deus não escolhe só pessoas assim. Deus escolhe em geral, Deus quer usar todo mundo. E agora com Deus você se torna especial, importante, capacitado, a graça te envolve, amém, querido? E ele diz assim, ó,
Analise atentamente a igreja primitiva e verá que era composta basicamente de servos, escravos e pessoas mais pobres que ouviam as boas novas do evangelho e criam nele. Era um exército de pessoas comuns, embora houvesse na igreja algumas pessoas de elite. Elas eram a exceção e não a regra. Meu irmão, presta atenção, não vou te falar uma coisa aqui. Cuidado, meu irmão. Rico precisa de Jesus, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente querendo salvar o rico por causa do dinheiro do rico. A gente salva todo mundo, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Então, ó, abre o olho, varão. Ele diz assim: de fato, a história da igreja, você verá que Deus era especialista em chamar pessoas de uma classe muito mais baixa. E se observar atentamente a igreja atual, verá que Deus ainda é especialista em chamar pessoas comuns. Ora, não estou depreciando a cultura, as pessoas devem obter o máximo possível de cultura, porém os pedaços do papel emitidos por uma escola não são critérios que causam impressão em Deus e atraem sua atenção. É isso aí. Irmão, é importante estudar, é importante, mas Deus não te chama pelo seu currículo. É por isso que você fala, fiz um seminário de pastor. É claro que não, irmão. O chamado nasce. Aí você se qualifica fazendo uma escola, tá bom? E aí você pode escolher a escola aí da sua igreja aí, aqui tá mais, atende mais às suas expectativas. Eu indico muito o Rema fazer. Se você não conhece, procure na rede social o Rema Brasil e você vai ver que é bom demais. Então ele continua dizendo assim: houve muitas pessoas eruditas que Deus não pôde usar. Embora fossem brilhantes segundo a carne, não eram dignas de ser escolhidos, porque o coração, meu irmão, é o coração. É isso aqui que a Bíblia diz. Salomão fala em Provérbios 4, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu, olha aqui, ó, coraçãozinho. Ele diz: diploma não podem ajudar a conseguir um bom... melhor que dizendo, diplomas podem ajudá-lo sim a conseguir um bom emprego, influenciar positivamente a opinião de homens em seu favor. Mas Paulo deixa muito claro que Deus não está inclinado a usar pessoas especialmente brilhantes segundo os padrões da carne. De fato, a Bíblia mostra que ao chamar pessoas intelectualmente notáveis, como Moisés, no apóstolo Paulo, Deus costuma ter de esvaziá-las de si mesma antes de poder usá-las. É para tirar a soberba, né? Quando elas se apoiam em seu próprio entendimento, são incapazes de realizar o que Deus quer. Tá vendo isso aí? Porém, quando se apoiam totalmente em Deus, ele é capaz de operar milagres por meio da vida delas. Provérbio 3,5 ele vai falar: confia no Senhor de todo o seu coração. Pai, que a gente seja sempre assim. Não te estribes no teu próprio entendimento. Certamente, conhecimento e entendimento naturais são necessários para o mundo em que vivemos hoje. Porém, se em vez da nossa confiança em Deus, nosso entendimento natural se torna a base da nossa confiança, nós ficamos em uma posição desfavorável. Temos de aprender a usar o que sabemos enquanto dependemos somente do Senhor e do seu poder. Davi escreveu: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no Senhor, nosso Deus. A melhor tecnologia da época de Davi era usada para desenvolver carros. Os maiores poderes intelectuais do homem eram empregados para fazer carros muito rápidos, mais fortes e mais seguros. Além disso, os cavalos representavam poder, força, grandeza natural. Portanto, Davi estava dizendo: alguns confiam em carros, outros confiam na sua mente própria e em suas grandes realizações, outros dependem do seu próprio poder e até mesmo no poderio natural, mas nós confiamos no Senhor. Fala assim, ó, eu confio no Senhor. Ó, presta atenção nisso, hein, ó. De fato, se você se sente inferior aos outros, lembre-se de que Deus costuma chamar pessoas não qualificadas e sem instrução. Apenas pense na maioria dos apóstolos que Jesus escolheu a dedo para servir ao seu lado e estabelecer os alicerces da igreja. Daqueles apóstolos eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns e não teólogos. Não tem que falar bonitão, irmão. Tem que ter isso aqui, ó. Coração, tipo assim, heart, sei lá. Como fala, é hurt ou heart? Me ajuda aí, pessoal que manja de inglês. Escreve para mim aqui. Deus está procurando construir um exército forte e poderoso. Os soldados desse exército raramente são compostos de pessoas intelectualmente astutas. Flavius Vegetius Renatus, que viveu por volta de 380 DC depois de Cristo, foi o autor do livro militar mais influente já escrito no Império Romano. Veja o tipo de pessoa que ele diz constituir o melhor soldado. Os camponeses são os mais aptos para carregar armas. Eles são simples, contentam-se com pouco, estão habituados à fadiga e até certo ponto preparados para a vida militar por sua atividade contínua em trabalho rural. Os nossos avós aí dominavam, né? Manejo de pá, escavação de trincheira e carregamento de fardos. Na verdade, é que Deus está procurando pessoas que sabem pagar um preço, estão dispostas a isso. É exatamente isso aqui. Né? Hoje a galerinha tá aí, tá cheio de polêmica e tudo mais, e aquele negócio, não, vem, você quer aceitar Jesus, continua vivendo a vida lixo, zoada. Não, meu irmão, tem um preço a pagar.
um preço de renúncia, um preço de abdicação mesmo. Então ele continua: o preço a se pagar, estão dispostos a submeter-se a qualquer dificuldade necessária, confrontar o poder do inferno, cavar a trincheira, carregar fardos, até sua tarefa ser completada no modo como Deus ordenou. Deus não precisa necessariamente da superinteligência do mundo para cumprir essa tarefa. De fato, frequentemente as pessoas comuns compõem a primeira escolha de Deus por já estarem até certo ponto preparadas para enfrentar os desafios e as dificuldades da vida. Por isso, se você quer ser usado por Deus e servir em seu exército, para de reclamar, macho velho, né? Por não ser tão inteligente, esperto contra outra pessoa. Onde a Bíblia diz que Deus está procurando cérebros? Onde é, hein? Onde diz que Deus está procurando cérebros? Onde diz que Deus está procurando cérebros? E ele diz, ele está procurando, aqui ó, coração. Ele está procurando corações dispostos a segui-lo. Se você tem esse tipo de coração, você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. É isso aí, né? Então, faz o seguinte, faz a oração. Ele traz aqui, ó, oração hoje, minha oração para hoje. Então repete comigo aí, fala: Senhor, estou muito feliz por Tu não escolheres somente os intelectualmente brilhantes. Tu estás procurando alguém que tenha um coração para ser usado por Ti. Bem, esse sou eu, Senhor. Quero que Tu me uses. Ofereço a Ti tudo o que tenho, meus pontos fortes, meus pontos fracos, dons, talentos e tudo mais que eu sou. Lembra aquela música? Meus dons e talentos são pra Te servir. Ah, que música maravilhosa. Então ele diz: quero que Tu me uses para a Tua glória. Repete aí, ó. Eu já te disse antes, mas hoje estou te dizendo novamente, que quero que tomes a minha vida e faças comigo algo maravilhoso. Assim eu oro, in Jesus' name, in the name of Jesus, ou em nome de Jesus. Amém. E agora é a hora da confissão, hein? Presta atenção, ele diz: minha confissão para hoje então é: confesso, então declara comigo aí, confesso que sou exatamente o tipo de pessoa que Deus pode usar. Deus deseja realizar grandes vitórias por meio da minha vida. Sua escolha não se baseia em beleza ou falta de beleza, talento ou falta de talento, instrução ou falta de instrução, diploma ou falta de diploma. Não! Deus me escolheu porque eu tenho um coração reto perante Ele. Declaro isso no nome de Jesus. Amém. É isso mesmo. E aí, para refletir, temos aqui 3 perguntas. Ele diz: você consegue se lembrar de exemplos concretos de pessoas da Bíblia que o mundo não pensava que não valeria alguma coisa, e mesmo assim Deus os chamou e os transformou, e a usou para mudar a história mundial? Tente citar 5 pessoas que se encaixam nessa categoria. E aí, tenta aí fazer esse exercício, ó. 2. Você consegue pensar em pessoas específicas de fora da Bíblia que o mundo pensava não valerem coisa alguma, contudo Deus as usou para transformar a sociedade? Tente citar 5 pessoas que se encaixam nessa categoria. E aí? A gente pode falar aqui, né? Pelé, a gente pode falar, né, do próprio Einstein, que a galera achava que era muito louco, né? E aí a lista vai. 3. O que significa para você Deus ser um especialista em chamar pessoas com origens comuns? Olha aí. Então essas são as perguntas, né? E fica aqui nosso devocional de hoje, né? Aqui, Pedras Preciosas, né, do Rick Renner e o Deus. Então a gente chega à conclusão que não está procurando cérebros antes de procurar corações. Então aí você pode falar assim: Leandro, mas eu posso ficar muito louco, posso ser burrão, eu posso não estudar. Não, você, querido, vem como você está, e a graça de Deus te capacita a estudar, a viver uma vida que agrada a Deus, a fazer tudo aquilo que é certinho. Amém? Vou orar por você aqui e vida que segue. Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado mesmo por cada pessoa que está aqui ouvindo a Tua palavra, pensando, meditando, sendo inspirado. Que a gente possa mesmo crescer, Pai, nesse devocional e viver tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Então compartilha esses vídeos aí nas nossas redes sociais, manda no Instagram, no grupo da família, e bora crescer na palavra, porque esse é o caminho. Não é fácil, mas nós precisamos fazer. Espero vocês e tchau, tchau.